Vamos lá, pessoal. Eu vou dar de vez em quando eu vou dar uns paus aí, para que se alguém quiser copiar aí no caderno, sentir à vontade, tá? A gente fez um preâmbulo ali para falar de movimento molecular, coisas desse tipo, para entrar efetivamente no assunto que nos interessa, que é a cinética química nesse primeiro momento, tá bom? Então, nosso curso vai ser dividido em cinética química, a gente já viu isso aqui nas aulas presenciais, mas eu estou retomando, tá? Então, a cinética investiga a velocidade das reações, vírgula, mostrando formas de serem medidas, calculadas e interpretadas. Ponto. Final. Cinética química empírica. A química é uma ciência que se desenvolveu no seu início em bases empíricas. Ponto. A cinética química é apresentada aos alunos do ensino médio também em bases empíricas, e observando os processos químicos cotidianos, conseguimos inferir da influência de alguns fatores nas velocidades das reações. Tá bem? Então, com base empírica, né? Fatores que alteram a rapidez das reações químicas. Isso aqui é um pequeno resumo no começo, depois a gente vai estudar tudo mais pormenorizado, né? Primeiro, ó, desses fatores que alteram aqui, né, a velocidade das reações, ou a rapidez das reações, como quiserem, né, como preferirem. O primeiro que a gente vai ver é o estado físico dos reagentes. Como as reações são obtidas do contato entre as moléculas reagentes, vírgula, reações que ocorrem em uma mesma fase tendem a ser mais rápidas, vírgula, reações na fase sólidas, vírgula, mais lentas. Então, olha só, se eu tiver dois líquidos aqui immiscíveis A e B, tá, para a formação de C, o contato entre as moléculas reagentes só vai acontecer na interface entre esses dois líquidos immiscíveis, ao passo que se fossem miscíveis, a reação ocorreria bem mais tranquilamente, né? Aqui também uma representação na forma de desenho. Deixa eu trazer a luz mais perto aqui. Não sei se ajuda ou atrapalha, enfim. Imagina que eu tenho aqui na fase sólida, tá certo? A reação vai acontecer na superfície, no contato entre os reagentes que está aqui no meio e esse sólido que está, eu apresentei aqui 4 partículas, né? Que é a região de formação de C, tá bom? Muito bem. Quando sólido, o reagente reagirá mais rapidamente se estiver mais finamente dividido. Falta uma vírgula aqui, tá bom? Então, olha só, a gente está falando de um outro conceito importante na velocidade das reações químicas, que é a superfície de contato, né? Imagina que eu tenho aqui uma peça sólida qualquer, um pedaço de mármore, por exemplo, imagina. Tenha 10 centímetros de cada uma de lados, né? Das arestas, né? Muito bem. O volume dessa peça é de 1 litro, mas não me interessa aqui nesse momento o volume, me interessa a área. Cada área aqui, ó, vai ter 10 centímetros por 10 centímetros, vai ser 100 centímetros quadrados. Como um cubo tem 6 lados, nós vamos imaginar um cubo perfeito. A área desta peça aqui tem 600 centímetros quadrados. Vamos imaginar que eu quebrasse esse cubo ou repartisse ele em cubinhos menores, de 1 centímetro só. 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Cada cubinho teria uma área de 6 centímetros quadrados. 6 centímetros quadrados. Mas se eu quebrar aqui em 1 centímetro, só aqui na parte de baixo, já vai ter 100 pecinhas dessa aqui. Vezes 10 vezes cada um também vai dar o quê? 1000 pecinhas, né? Eu consigo quebrar esse cubo em 1000 pecinhas de 1 centímetro de aresta aqui. Então, ó, o fato de fragmentar ou dividir esta peça vai aumentar minha área, tá bem? Vai ser a área agora de todas esses cubinhos, né? Esses 1000 cubinhos formados a partir da fragmentação desse cubo maior. Eu vou ter uma área de 6.000 centímetros quadrados, mostrando que quanto mais dividida a amostra tiver, maior é a sua superfície de contato, né? Se eu fosse um pouquinho mais adiante ainda, dividisse isso aqui em 1 milhão de partes, cada uma com 0,1 centímetro, ou seja, 1 milímetro, né?
eu teria o quê? 6 vezes 0,1 centímetro vezes 0,1 centímetro, dá um 0,01 centímetro. Teria, cada cubinho desse, bem pequenininho, seria 0,06 centímetros quadrados. Mas como eu fragmentei ele em 1 milhão de partes, eu teria o quê? Uma área de 60 mil centímetros quadrados, maior do que essa, e assim por diante. Ou seja, quanto mais finamente tiver dividido o material, maior a sua superfície de contato, tá certo? E isso acelera de forma as reações químicas. Outro fator que acelera, que altera a velocidade das reações é a concentração dos reagentes, tá bem? Uma amostra apresentando mais alto teor em reagentes possibilitará mais colisões entre essas moléculas e tenderá a aumentar a rapidez da reação, tá bom? Outro fator é a temperatura. Como a temperatura é uma medida da energia cinética das moléculas, vírgula, a temperatura afetará a energia cinética, né? A energia cinética dessas colisões entre as moléculas reagentes e, consequentemente, deverá aumentar a velocidade da reação. Então, maior temperatura, maior velocidade. Ficou feio demais esse V, mas é um V de velocidade, tá bom? Outra espécie que acelera também, muda, altera a velocidade das reações é o catalisador. Os catalisadores são agentes que aumentam a velocidade das reações sem serem consumidos nos processos. Gera uma outra rota, um outro mecanismo, a gente vai ver mais para frente isso, para formarem os produtos, e essa rota gera mais produtos em menos tempo. Tá ok? Muito bem. Velocidade das reações. Tudo isso vocês devem ter no caderno já, tá, gente? Ó, quando um processo ou reação química se inicia, né? O reagente ou os reagentes, dependendo de qual a reação, né? Transformam-se em produto, vírgula, diminuindo sua quantidade com o tempo. Então, o reagente vai diminuindo com o tempo. É óbvio isso, né? Vírgula. Ao mesmo tempo, produtos são formados, vírgula, aumentando sua quantidade com o tempo. Então, o reagente diminui, o produto aumenta conforme a reação se processa. A cinética química costuma investigar a velocidade desses processos. Ponto final. Observa-se que a variação na quantidade de produto é sempre positiva, com o passar do tempo, porque a quantidade final menos a quantidade inicial, e depois de um tempo normalmente tem sempre mais produto do que reagente, né? Porém, a concentração dos reagentes fica menor com o tempo, portanto sua variação é negativa. Ponto final. Se expressarmos a velocidade certo? De uma reação por, dois pontos. Velocidade é igual à variação de uma quantidade com o tempo. Essa quantidade, gente, pode ser medida em mol, pode ser medida em gramas, em litros, em concentração mol por litro. Tá ok? A velocidade dos reagentes, nós vamos inserir um sinal negativo aqui. Por quê? A variação dessa quantidade sempre vai dar um valor negativo. Tá bom? Então, na velocidade do reagente, a gente insere um sinal negativo, na velocidade do produto não precisa, porque a quantidade depois de um tempo é sempre maior que a quantidade anterior, a menos que atinja um equilíbrio aí e pare a reação, né? Tudo bem? Então, velocidade do reagente vai ter um sinal negativo, velocidade dos produtos não terá esse valor negativo. Então, ó, a velocidade do reagente vai ser menos a quantidade final menos a quantidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Enquanto a velocidade do produto vai ser a quantidade final menos a quantidade inicial, da mesma forma, só que sem o sinal de menos. Então, ó, para uma reação bem simplesinha aqui que eu coloco como exemplo para vocês. 1 de A formando 1 de B. O tempo, vou imaginar que coloquei em minutos, 0, 5, 10 até 100 minutos. A quantidade, a concentração, lembrando que esse símbolo aqui, né, o colchetes, é a concentração em mol por litro. Ok? A concentração de A e a transformação de B. Perceba que no início eu tenho 1 de A e 0 de B. Né?
Aí o que acontece? Em aula eu deixei isso aqui em branco e depois a gente foi preenchendo. 5 minutos depois, ó, eu tenho meio de A. Ou seja, quanto que de A reagiu? Meio. Quanto que de B vai formar? Meio, porque a reação é 1 para 1. Tá? Então, a quantidade de A que se transforma em B é a quantidade de B que se forma. Tá bom? Porque a reação é 1 para 1. Bom, uma vez completada aqui, percebe-se que a reação foi diminuindo, 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 até 15 minutos, onde a concentração de A estabilizou em 0,2. A gente vai ver que isso tem um significado mais para frente. Concentração de A estabilizou em 0,2, enquanto de B também vai estabilizar, porque aparentemente A parou de se converter em B, mas não parou não, tá bom? Aqui a gente está chegando naquilo que a gente chama de equilíbrio químico, que é um assunto que a gente vai ver mais para frente. Então, ó, calcular a velocidade de reagente e produto para o tempo de 0 a 5 minutos, tá bom? Então, do reagente, ó, de 0 a 5 minutos, ó, o tempo inicial, tempo final. A quantidade no tempo inicial era 1 e no tempo 5 minutos era meio. Essa conta vai dar negativa, é por isso que a gente coloca o sinal menos, para que ela dê um resultado positivo, tá bem? Para os reagentes. Mesma coisa para os produtos. Tempo final é 5, tempo inicial é 0, a quantidade de produto era 0, no tempo depois de 5 minutos é meio. Fazendo a conta, vai dar o mesmo valor de velocidade. Perceba que a velocidade de transformação do reagente no produto, tá? Elas são iguais, a de decomposição do reagente e a de formação do produto. Por quê? Porque a estequiometria da reação é 1 para 1 nesse caso. Tá bom? É isso que eu falo aqui. Depois de 5 a 10 minutos, ó, a gente faz o cálculo aqui. Tá? Em 10 minutos a concentração do reagente era 0,3, em 5 minutos era meio. Perceba novamente que daria negativa essa conta, por isso sinal de menos. A velocidade foi para 0,04 mols por litro por minuto. Enquanto de produto, no tempo 10 minutos era 7, no tempo 5 minutos era meio, a conta vai dar mesmo 0,04. Por quê? De novo, porque a estequiometria é 1 para 1, tá bom? Então, ó, observe que a velocidade diminui com o tempo. Então, nos primeiros 5 minutos, olha só, a velocidade era 0,1 mol por litro por minuto. Nos 5 minutos seguintes, ela diminuiu para 0,04, tá bom? Por que isso acontece? Então, ó, observe que a velocidade diminui com o tempo, vírgula, pois com o consumo dos reagentes e a pouca disponibilidade, né, desses reagentes, leva a esse comportamento, ou seja, a diminuição da velocidade. Beleza?